Olá, turma, vamos para mais um exemplo de uma questão que envolve a diluição. Bom, nesse exemplo, nós vamos ter um trabalho um pouquinho maior, porque nós vamos utilizar conceitos anteriores mais os conceitos atuais. Então, vamos lá. Um aluno precisa preparar 600 ml de uma solução de ácido nítrico de concentração 2,4 mol por litro. Para isso, o aluno dispõe de uma solução desse ácido concentrado, cujo rótulo apresenta as seguintes informações: densidade 1,51 gramas por ml, teor em massa 65%, massa, isso quer dizer que é o título percentual, e massa molar 63 gramas por mol. Aí faz duas perguntas. Qual é o volume do ácido concentrado que o aluno usará para preparar a sua solução? Segunda perguntinha. Se forem adicionados 500 ml de água à solução preparada, qual será a sua nova concentração? Gente, nós temos duas situações. Primeiro, ele parte de um ácido concentrado e ele vai tirar um pouquinho desse ácido concentrado e vai preparar uma solução diluída. Essa solução diluída que ele vai preparar, pelo enunciado, tem um volume de 600 ml e uma concentração de 2,4 mol por litro. Então, essa solução diluída que ele vai preparar a partir da solução concentrada vai ser a solução 2. A solução concentrada vai ser a solução 1 e a solução diluída vai ser a solução 2. Então, cuidado, toda vez que o enunciado falar de uma solução concentrada e ser preparada uma solução a partir dessa solução concentrada, a solução concentrada é a solução 1, beleza? Então, vamos lá para a resolução. Bom, eu fiz os cálculos aqui para ganhar tempo, mas eu vou explicar para vocês como é que esses cálculos foram feitos. Então, primeiro eu organizei os dados do enunciado. Solução concentrada, eu peguei os dados e coloquei aqui, densidade, título e a massa molar do soluto. E a solução preparada, peguei os dados do enunciado e organizei aqui. A solução preparada vai ser a solução 2, então o volume 2 é 600 ml e a concentração 2 é 2,4 mol por litro. Não coloquei nada de novo, só peguei os dados do enunciado. O que vai ser feito aqui para saber o volume que esse aluno vai usar do ácido concentrado? Gente, nós temos duas incógnitas. Nós precisamos, o item A tá querendo o volume 1. Então, a gente precisa calcular o volume 1. Só que para eu calcular esse volume, eu preciso da concentração. E isso não foi dado. Mas foi dado algumas informações que a gente pode usar. Então, o título aqui, eu já transformei em título em massa. Porque no nosso cálculo, a gente vai usar o título em massa e não o percentual. Tá bom? O percentual é dado no problema, mas a gente não usa o percentual. A gente usa o título em massa. Então, é só dividir por 100 e você tem o valor do título em massa. Então, nos conceitos anteriores, a gente tem duas expressões que já foram trabalhadas. Pelo menos para quem fez os exercícios e me entregou, usou essas expressões. Quer dizer, nem todos, né? Porque eu estava analisando os exercícios, só alguns usaram. Então, aqui tem a primeira relação que nós vamos usar, relação de concentração em massa, densidade e título. Então, a gente tem essa expressão aqui para trabalhar. Por que eu usei ela? Porque fala de título e densidade. Então, a expressão matemática para calcular as concentrações de solução que envolve essas duas grandezas é essa daqui. Depois, eu quero concentração e quantidade de matéria. Eu posso usar essa expressão, ó. É a relação entre concentração e quantidade de matéria, concentração em massa e massa molar. Por que eu usei essa relação? Porque eu tenho uma massa molar e tenho a concentração que pode ser calculada aqui. Por que eu vou perder tempo fazendo uma série de cálculos para descobrir a massa do soluto, se eu já posso usar a concentração em massa aqui? Então, tem determinadas situações que a gente pode evitar uma série de cálculos, tá? Então, essas duas expressões vai facilitar o nosso trabalho. Então, vocês precisam ter em mente as expressões de concentração. Então, aqui, vamos calcular primeiro essa concentração em massa para depois jogar nessa expressão e calcular o nosso valor que nós estamos querendo. Detalhe, eu preciso dele para calcular o volume, que é o que está sendo pedido no item A. Então, vamos aqui, a concentração em massa vai ser a densidade vezes o título em massa vezes 1000. Por que 1000? Porque eu estou trabalhando densidade de gramas por ml. Quando eu trabalhar gramas por ml, eu preciso multiplicar por 1000. Tá? É a expressãozinha fixa aqui. Faz esse cálculo, tu vai encontrar 981,5 gramas por litro. Essa é a concentração em massa. Depois eu pego esse valor e jogo nessa expressão
E aí eu tenho a concentração e quantidade de matéria. Concentração em massa dividido pela massa molar, que é 63 gramas por mol, divide e você acha a concentração em quantidade de matéria. Ah, terminou? Não. Achamos a concentração e quantidade de matéria. Agora é que a gente vai calcular o volume solicitado no item A, o volume que o aluno vai tirar da solução concentrada. Então, vamos para cá. Cálculo de V1. Bom, ele vai preparar uma solução diluída a partir de uma concentrada. Então, a expressão de diluição é essa daqui. M1V1 igual a M2V2. Eu quero V1. Então, levo o M2, o M1 para o outro lado dividindo. Então, multiplicando concentração, volume 2, dividido por concentração 1. Substitui os valores que você tem. 2,4 vezes 600 dividido por essa concentração que nós encontramos aqui. Então, você vem e coloca nessa expressão, divide aí no seu calculador e você vai encontrar um número irracional, faz uma aproximação. O valor vai dar aproximadamente 92,43 ml de solução concentrada que ele vai tirar para preparar a sua solução diluída. Tá? Então, a pergunta é, qual o volume do ácido nítrico concentrado que o aluno usará para o preparo da sua solução? 92,43 ml. Então, para esse cálculo, nós precisamos dos conceitos anteriores, cálculo da concentração inicial e depois expressão da diluição para a gente finalizar. No item B, ele quer saber a concentração da solução preparada a partir dessa. Então, o aluno preparou essa solução e depois ele vai e bota mais água. Ele bota 500 ml de água aqui dentro. E aí, de 2,4, essa concentração vai diminuir, porque ele vai diluir novamente a solução, a segunda diluição. Então, agora o nosso item B é assim. Nossa solução 1 vai ser a solução que o aluno preparou, M1V1, os valores que ele preparou. E a nossa solução 2, a gente vai calcular a nova concentração. Lembrando que o volume 2 é o volume da solução que ele tinha, mais os 500 ml de água que ele adicionou. Quando você somar 500 ml de água adicionado aos 600 ml de solução que ele preparou, somando você vai ter 1.100 ml. E aí a gente vai calcular a concentração 2. Novamente você vai usar a expressão matemática para diluição, que é essa daqui, M1V1, M2V2. Eu quero M2, então ajeitando aqui, o M2 vai ser M1V1 dividido por V2. Fazendo as substituições adequadas aqui, concentração 1 é 2,4 vezes 600 ml dividido por 1.100. Cancela 0 com 0, faz o cálculo aqui em cima, 2,4 vezes 6 dividido por 11, você vai encontrar um valor aproximado, 1,31. Gente, esse valor é aproximado, não é um número exato, tá? Aproximadamente 1,31 mol por litro. Olha como a concentração diminuiu. Essa é a segunda diluição. Na primeira diluição, você teve a concentração 1 e a concentração 2. De 15,58 foi para 2,4. Aqui era da solução concentrada. Então, ele tirou dessa solução concentrada 92,43 ml, adicionou água e obteve essa solução. Em seguida, nessa solução que ele obteve, que ele preparou, ele adicionou mais água. Ele adicionou 500 ml de água. E com isso, essa concentração diminuiu mais ainda. Saiu de 2,4 e foi para 1,31. Só lembrando que na diluição, a concentração diminui e o volume aumenta, ok?